Oi, eu sou a Carol e na aula de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa mini bag. Eu vi esse modelo na Mega Artesanal, me apaixonei, reproduzi ele aqui e trouxe a aula para vocês. Espero que vocês gostem e faça a sua e me marque nas redes sociais. Para essa bolsa, eu vou utilizar um fio náutico de 3 milímetros. E aqui eu separei os materiais necessários, que é uma tesoura, fita métrica, deixei aqui alguns marcadores, uma agulha. Para esse fio eu gosto de usar agulha 3,5, né? E para essa bolsa especificamente, porque às vezes eu utilizo outro número de agulha, mas para essa bolsa eu vou utilizar 3,5. E aqui, por ser o fio que ele é fácil para desfiar, eu uso o isqueiro para queimar as pontinhas na hora do acabamento. Para fazer essa bolsa, é necessário crochetar 3 partes. Essas duas aqui vão ser iguais, que eu já vou passar as medidas para vocês conferirem aí. E uma tira, a minha tem aqui aproximadamente 94 centímetros. E essas tem aproximadamente 18 centímetros, 18,5. E essa outra é 18 por 16, aproximadamente. Eu separei aqui um fio. Vou iniciar com 26 correntinhas. E eu estou usando a agulha 3,5. Então, vou começar aqui. Para essa bolsa, eu não vou contar o nó inicial como correntinha, porque como esse fio, ele é bem liso e ele escorrega, então eu não gosto de contar e usar esse nó inicial como uma correntinha. Vou fazer aqui as 26 correntinhas. Não aperta muito, porque se você estiver trabalhando com fio náutico, lembra que ele não tem elasticidade. O que eu estou usando aqui, ele não tem elasticidade. Tem alguns outros fios que eles são de polipropileno, eles são mais flexíveis, então às vezes eles têm uma elasticidade, então mesmo assim não é recomendado deixar essas correntinhas muito apertadas. A correntinha de número 26, eu vou pular e fazer o ponto baixo na segunda correntinha. Eu vou pegar na alcinha simples mesmo. E eu vou fazer ponto baixo até o final. Eu gosto de ir sempre ajeitando. Não aperta, sempre mantém o fio. Não mantém o fio tensionado. Olha só. Fica mais fácil quando você inserir a agulha. Quando você inserir a agulha nessas alcinhas. Ajeitando. Ó, estou chegando aqui no final, falta 2 pontos baixos. Ó. E aí, ficou assim a primeira carreira de pontos baixos. Agora, eu vou subir uma correntinha, né? Essa daqui é a correntinha de subida.
E aqui eu vou fazer pontos baixos, pegando, ó, pular essa correntinha, que é a correntinha de subida, e vou fazer um ponto baixo pegando, ó, nesta alcinha e na primeira correntinha, ó, na alcinha de baixo. Ó, eu vou passar a minha agulha nessas duas alcinhas aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Parece que vai ser muito difícil, mas é só até você entender como funciona esse ponto baixo, ó. Eu vou inserir a agulha aqui. É só na segunda alcinha, ó. Aqui a cabeça, são as duas alcinhas que formam a cabecinha do ponto baixo. Eu vou pegar na segunda alcinha e na alcinha da correntinha, ó, tá vendo? Aqui estão as correntinhas da primeira correntinha. E vou laçar o fio que sai do novelo, por isso que não pode fazer muito apertado, ó. E aí, eu vou fazer então o ponto baixo, ó. Novamente, vou pegar aqui, ó, a segunda alcinha, o próximo ponto, com a alcinha de baixo. Ó, essa daqui eu já peguei, então, vou pegar a próxima. Trazer o fio e fazer ponto baixo. E eu vou seguindo assim até o final da carreira. Assim. Ó, peguei aqui. Esse primeiro aqui, essas primeiras carreiras. Essa primeira carreirinha é um pouco mais chatinha, porque ainda tá pequeno e a forma de pegar ainda não está muito confortável, então dá um pouquinho mais de trabalho. Não desiste que você vai conseguir chegar aqui no final. Essa bolsa não é difícil de fazer, é somente esses pontos baixos reforçados, tanto o corpo da bolsa quanto a alça dela. E eu vou fazendo aqui até o final, e quando tiver faltando aqui o último ponto da carreira, eu venho mostrar pra vocês. Ó, de novo, só vou explicar aqui, ó. Essa daqui são as alcinhas que se formaram dos pontos baixos da primeira carreira. Eu vou pegar sempre a segunda alcinha aqui, ó, com, ó, as correntinhas das primeiras, ó, as primeiras correntinhas que foram feitas. E eu vou pegar a primeira alcinha, então, a segunda alcinha com a primeira alcinha lá de baixo, fazendo ponto baixo. Então, vou fazer aqui, e aí eu volto com o finalzinho da carreira. Aqui eu cheguei no finalzinho da carreira, tá faltando um ponto baixo, e aqui, olha só, tem a alcinha de baixo e a alcinha de cima, que elas já estão, assim, bem próximas, estão se encontrando. Essa alcinha aqui que você tá vendo, que são três, ó, uma, duas, três. Aqui eu consigo ver três, não sei se você aí consegue ver. Essa daqui é a correntinha de subida. Eu vou pegar somente as correntinhas, que é essa daqui e essa daqui. A correntinha de subida vai ficar aí, ó. E é ponto baixo. Lembra que eu falei lá no início, não deixe o ponto muito apertado. O fio náutico, ele não tem elasticidade. E aqui eu fiz uma correntinha de subida, ó. Vou sempre trabalhar uma correntinha de subida quando eu chegar no final das carreiras. Aqui eu vou pular
a correntinha de subida, e agora eu vou fazer o ponto baixo nessa alcinha, ó. Aqui, cabecinha de ponto, as correntinhas, a segunda alcinha, que tá aqui, e a primeira alcinha, que tá aqui, ó. Ó, tá vendo? Elas vão ficando mais fáceis de enxergar. Então, eu vou fazer aqui, ó. Ó, aqui já ficou bem mais simples pra eu pegar. Nem tive dificuldade pra inserir a agulha. Agora, próximo ponto, ó, esse daqui eu já peguei, tá vendo? Então, eu vou pegar o próximo. E aqui eu vou seguir só fazendo pontos baixos. E assim vai ficando esse ponto baixo reforçado, porque a gente pega em duas alcinhas do ponto de baixo e do ponto de cima. Me conta aí se você tá achando difícil, qualquer dúvida, eu respondo. No vídeo anterior, tive bastante feedback, e aqui eu vou seguir fazendo esses pontos baixos até o final. Essa daqui eu ainda vou fazer com vocês, aqui o ponto da carreira, para daí eu explicar o restante do trabalho. Essa é minha, para dar uma estrutura melhor, para ficar os pontos mais fechadinhos, só que eu não posso apertar o fio na agulha. Olha só, vai ficando dessa forma aqui. Essa bolsa não tem nenhum segredinho, é só isso até o final. Eu vou mostrar aqui pra vocês a outra parte, que já está pronta. Eu usei o fio número 3 milímetros, e eu fiz com 26 pontos baixos no início, assim como eu fiz a amostra ali com vocês. Se você quiser a lateral mais larga ou mais alta, aí você vai aumentar a quantidade de correntinhas iniciais. Eu fiz com 26, você pode fazer com 28, com 30, com 32, e não tem uma regra que tem que ser ponto
que tem que ser iniciado com pontos pares ou com pontos ímpares, não tem uma regra, você pode escolher ímpares ou pares. Eu escolhi aqui iniciar com números pares, mas você pode fazer da forma que você quiser. Então, eu achei que para fazer uma mini bag dessa forma, eu gostei desse tamanho, que foi uma bolsinha que eu vi na Mega Artesanal e eu quis reproduzir. E ela era uma bolsa assim pequena, com formato mais quadradinho, mas você pode fazer retangular ou da forma como eu estou fazendo aqui. Já para fazer a tira, que essa tira aqui, ela é única. E depois eu vou costurar no final aqui, né? Depois que eu vou ensinar a costurar aqui na lateral. Pra fazer essa tira, eu iniciei com 8 correntinhas e pula uma, né? Eu iniciei com 8 correntinhas, pulei uma correntinha e fiz 7 pontos baixos. E aí, eu fui trabalhando 7 pontos baixos reforçados, sempre subindo uma correntinha, fazendo os pontos baixos reforçados. Aqui tem cerca de 94 centímetros. Você pode fazer com 90, 95, com 1 metro. Aqui eu ainda vou fazer mais uma carreirinha. Eu não quero que essa alça fique muito longa, mas se você quiser que ela fique maior, que uma bolsa fique mais tiracolo ou uma alça mais longa, você pode fazer. Eu não sei como vai ficar o resultado final, porque eu fiz dessa forma, porque eu quero uma alça mais curtinha. E aqui, olha só, quando ela fica bem escondidinha aqui, depois que os pontos já estão bem crescidos, né? A base tá bem grande, os pontos, eles vão ficando bem escondidinho, mas é só você olhar com bastante cuidado. E você encontra aqui as alcinhas para fazer o ponto baixo. Para mim, já está com o tamanho bom, ela tem cerca de 94 centímetros, então eu vou já fazer a costura aqui dessa bolsa. Para contar as carreiras aqui, é um pouquinho diferente, porque como é um ponto baixo reforçado, ele sempre vai ter um ponto aqui e um ponto aqui atrás. Só que eu gosto de contar as que são visíveis. E as que são visíveis aqui pra mim são 17 carreirinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Que, na verdade, se você for contar essa daqui, que é escondidinha e que ficou pra trás, tem 18. Mas eu contei aqui 18 carreiras visíveis, 17 carreiras visíveis deste lado. E deste outro lado, vou contar aqui com vocês. Ó, são as visíveis que eu falo, são essas que ficam com o Vzinho aparecendo, tá vendo? Essas são as carreiras visíveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E deste lado ficou também 17 carreiras visíveis. Então, tanto de um lado quanto do outro. Então, se você fizer maior, você conta de um lado e do outro e vê se está batendo aí as suas carreiras. As minhas estão. Então, aqui eu já considero o tamanho, eu quero desse tamanho aqui. E pra fazer a costura, o fio que vem aqui do novelo, eu não corto. Eu deixo aqui esse fio que vem do novelo, porque eu vou fazer aqui, eu vou costurar com pontos baixíssimos. Chegando aqui no final, eu não vou subir correntinha. Aqui eu estou no último ponto da carreira.
Eu vou fazer as costuras de pontos baixíssimos nessas alcinhas aqui, ó. Eu já até deixei elas mais evidentes aqui. Essas alcinhas aqui, ó. Tem as alcinhas que você está vendo aqui, que estão no meio do ponto. E tem as alcinhas que são aqui, ó, as alcinhas de subida. Todas essas alcinhas aqui vão ser para costurar a lateral, né, da alça com o corpo da bolsa, ó. E aqui desse outro lado também, as alcinhas. As alcinhas. Tá vendo? Pula sempre aquela alcinha que tá aqui no meio, ó, que essa daqui são as alcinhas que fazem parte das alcinhas entre os pontos. E essas são as alcinhas que estão em evidência. E eu vou cuidar para que eu faça os lados certinhos, ó. Aqui eu terminei a carreira, e essa daqui também é, ó, a carreira que terminou também essa lateral da bolsa, essa parte da bolsa. Então, eu vou pegar aqui nessa alcinha, ó, tá vendo? Eu vou inserir aqui, ó, as duas juntas. Essa daqui, ó, vou deixar pro lado de fora e essa daqui também pro lado de fora. Se você quiser deixar ela pro lado de dentro, você tem que fazer com que essa também fique aqui para o lado de dentro, ó. Tá vendo? Que as duas, depois, na hora de abrir, que elas fiquem, ó, iguais, tá vendo? Eu vou deixar essa parte para o lado de fora, ó. Então, eu vou costurar dessa forma aqui, para que elas fiquem do lado de fora. Ops, dessa forma aqui, ó, tá vendo? Que elas são iguais aqui na cabecinha, então, eu vou costurar dessa forma aqui, e bem espelhado. E eu achei mais fácil fazer dessa forma aqui, então, eu estou ensinando pra vocês dessa forma. Vou pegar aqui a alcinha e a outra alcinha. E vou trazer aqui, laçar o fio e fazer ponto baixíssimo, ó. A correntinha, ela vai ficar deste lado da bolsa, não para a frente da bolsa. E a próxima, peraí, deixa eu focar aqui, a próxima é essa daqui, ó, tá vendo? Ó, essa daqui não, essa daqui. E do outro lado a mesma coisa, ó, essa daqui que é a alcinha que eu vou inserir. Parece que difícil, mas não é não, gente. É só ter um pouquinho mais de cuidado, ó. E aí, eu vou seguindo assim por toda a lateral. E deixa elas assim, bem juntinhas, ó. Aqui, ó, ponto baixíssimo. As correntinhas vão se formando. Um lado e de outro, ó. Vou fazer aqui algumas e já vou mostrar pra vocês. Ó, aqui, ela vai ficando dessa forma, tá vendo? Vocês conseguem ver as correntinhas aqui, de pontos baixíssimos. E aqui na frente, ó, não vai aparecer. Ó, vai ficar assim. E aqui vai ter as correntinhas bem bonitinhas. Eu vou seguindo com pontos baixíssimos até aqui, e aí eu mostro pra vocês. Aqui eu cheguei no final e eu vou pegar a alcinha e eu vou pegar aqui dentro do nozinho, aqui bem perto do nozinho, porque eu fiz na lateral que eu encontrei o nozinho. Pode ser que você faça na lateral que não tenha, mas aqui eu encontrei o nozinho e eu vou fazer aqui o ponto baixíssimo bem aqui dentro do nozinho. O próximo a ele ali, onde você encontrar facilidade de inserir a agulha. E aqui, deste outro lado, as alcinhas, elas se formam diferentes, ó. E eu vou fazer nessas alcinhas
dos pontos baixos. Todas essas alcinhas aqui com essas alcinhas aqui, eu vou fazer os pontos baixíssimos. Ó, a primeira tá bem aqui embaixo, ó. Aí, agora, próximo. Pode fazer que vai dar certinho, gente, ó. Eu vou seguir fazendo os pontos baixos até aqui, o final, ó. Chegando aqui, faço a última que tiver aqui na alcinha e vou seguindo da mesma forma como eu expliquei pra vocês aqui nessas alcinhas que estão evidentes, ó. E vou terminar, mostrar pra vocês. Aqui eu cheguei na última alcinha e não tem mais correntinha de subida. Aqui é o final, último ponto. Eu vou pegar nessa alcinha aqui e a último ponto vai ser na correntinha. Na última correntinha, na cabeça da última correntinha. E aqui eu vou ter que cortar o fio para iniciar do outro lado. Para iniciar desse outro lado aqui, então, eu vou ter que cortar o fio, deixar uma sobra, depois esconder ele e passar e queimar. Aqui parece que vai dar errado, porque ele fica um pouco sanfonadinho assim, abertinho, mas vai dar certo. Na hora de costurar aqui, não vai acontecer de ficar aberto desse jeito como parece. Ele vai ficar todo assim, juntinho e bem ajeitadinho. Para iniciar do outro lado e não ficar com erro aqui, porque a gente não tem uma marcação, mas, ó, aqui é o último ponto, é só você olhar bem aí aonde foi o último ponto que você pegou a alcinha desse lado. E agora você pode usar o seu marcador pra ficar mais fácil. Então, eu peguei a alcinha aqui, ó, que é nessa carreira. Então, eu vou procurar a alcinha que tá aqui nessa carreirinha. Aqui, ó. Esse outro lado aqui. A alcinha aqui vai ser essa. E eu tenho que começar desse lado, porque se eu fizer assim, os pontos baixos vão ficar aparecendo desse lado aqui. Se não for esse o seu objetivo, então você tem que começar do mesmo jeito que a gente começou, que foi fazendo os pontos baixos aqui do lado, na lateral da bolsa, e não na frente da bolsa. Se você fizer aqui, elas vão ficar aparecendo e elas vão ficar visíveis aqui na frente. Se for esse a sua intenção, então, pode fazer desse lado aí. Aqui eu já lacei, já deixei aqui laçadinho, marcadinho. E vou dar início aos pontos baixíssimos. Olha só. É da mesma forma, gente. Só seguir aí costurando. E quando chegar lá no
quando eu chegar aqui, você vai pegar as alcinhas que estão aqui. Essas aqui. Eu vou fazer... O vídeo cortou a parte em que eu ensino o fechamento da alça. Você vai precisar de uma agulha de tapeçaria. Aqui eu já terminei e fiz. Depois que você terminar de costurar as laterais, você vai cortar o fio, deixando uma sobra. Com essa sobra, você vai fazer uma costura de ponto sobre ponto. Não tem segredo, gente. Você vai costurando um ponto com a carreira de cima, com a carreirinha de baixo e vai unindo essas partes, formando aí essa costura bem sutil. Depois você vai esconder o restante do fio por dentro os pontos que estão por dentro da bolsa. E eu quero saber aí no comentário se você gostou desse modelo, se você achou fácil, se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou responder. Curte esse vídeo também e compartilha com as amigas que gostam de fazer crochê. Esse vídeo não ficar muito longo, então eu vou fazer um outro vídeo colocando o fecho.